Voltei. Palmas. Voltei. Vocês estão bem? Eu tô bem, graças a Deus. Graças a Deus tá tudo ótimo. Como vocês viram no título desse vídeo, eu vou falar alguns truques para vocês quando eu usava lace. Vocês podem ver, eu não estou usando mais lace, mas eu usei lace por bastante tempo. Então eu tenho alguns truques aí que eu já fiz nas minhas laces quando eu usava. Então eu espero ajudar vocês. Sei também que no mundo da lace aí pode ter até coisa que eu nem sei, né? Mas eu sei que eu vou ajudar. Eu sei que eu vou ajudar você. Então você assiste esse vídeo. Geralmente eu vou contar para vocês um pouquinho ali de quando eu comecei a usar. Eu comecei a usar lace lá entre 2019 e 2020. Eu acredito que seja essa a época que eu comecei a usar lace. Gente, lace é bom, né? Eu gosto de usar lace. Eu gosto muito de usar. Gostava. Eita, vamos realinhar aqui. Eu gostava muito de usar lace. Não uso mais porque o Senhor me libertou, porque o meu caso era um pouco complicado. Pois eu conto mais sobre isso. Mas eu gostava muito de usar lace. Eu fiquei muito tempo usando lace. Eu acho que eu deixei... Eu não lembro muito bem quando eu deixei a lace. Se eu lembrar, eu boto aqui pra vocês verem a data que eu deixei de usar lace. Por que eu comecei a usar lace? Porque eu usava entrelace. Eu tinha acabado de entrar nesse mundo de cabelos orgânicos. Eu usava calicalon. Depois eu descobri o crochê braids. Eu sei que eu tava usando entrelace quando eu descobri o mundo da lace. E o interlace você tem que pagar mão de obra. No caso eu não sabia onde comprar cabelo. Então a cabeleireira já vinha com o cabelo que ela tinha. Então o custo-benefício é um pouquinho mais caro, né? Assim, eu acho um pouquinho mais caro, depende do cabelo da lace que você for comprar. E ali eu comecei a ver o mundo da lace no YouTube. E eu falei, é disso que eu preciso, porque ali você compra a lace, você mesmo faz a sua trança, às vezes nem precisa de trança. Você deixa o seu cabelo bem baixinho, minha filha, acabou. Não precisa você pagar mão de obra, você só vai pagar o cabelo. Entendeu? Então, às vezes, se você quiser um cabelo bom, você investe mais um pouquinho. Mas assim, na época que eu colocava entrelace, acho que era 350, depende, né, da cabeleireira, no caso, que vai colocar em você. Ou então até mais, né? 380, 320. Então tudo isso dependia. Então uma lace, acho que prêmio lá no Brás, eu acho que eu já peguei uns 320, eu acho que eu já peguei lá no Brás, na 25 de março. Na 25 de março, acho que foi isso, ou até menos. Então eu entrei nesse mundo assim, porque eu achei que pra mim seria mais prático eu comprar e eu mesmo colocar, entendeu? Então eu comecei a comprar e eu mesmo colocar. Então eu vou começar a dar as dicas pra você. A primeira não é um truque, é uma dica. Se você quer comprar um cabelo, uma lace curta, compra uma lace curta. Se você quer comprar uma lace grande, compra uma lace grande. Não faça que nem eu fazia. Eu comprava uma lace grande, mas tesoura. E lace não se corta, gente. É difícil de entender isso, mas não se corta, porque ela vai ficando áspera, ela vai ficando feia. E é aí que começa os truques. Porque eu sempre gostei de cabelo grande. Então eu comprava lace grande, tipo na cintura, um pouquinho aqui embaixo. Então era esses tipos de tamanho que eu usava. Só que aí eu começava a cortar as abençoadas. E as pontas ficavam como? Espigadas, ficava horrível.
pra mim poder aprender a usar lace, gente, nossa, usar os truques, demorou. Eu passava amaciante, que lá antigamente, acho que nessa época, as blogueiras colocavam, usa amaciante, coloca amaciante, ficava aquele cheiro de amaciante, ou coisa. E eu não gostava, gente, mas eu fazia porque dizia que era bom. Eu tava entrando nesse mundo, então eu ia no embalo. Mas nossa, ficava aquele cheiro de amaciante, ai meu Deus do céu. Mas tudo bem. Então, se você quer comprar uma lace grande, compra uma lace grande. Quer comprar uma lace curta, compra uma lace curta. Tá bom? O primeiro truque. Comprou uma lace grande, mas começou a cortar a lace. Começou a cortar as pontinhas, vai cortando. Acho que uma semana, 2 semanas já começa a ficar ruim. Então, começou a cortar a lace. Acho que 1 semana, 2 semanas já começa a ficar áspera as pontas. Então, o que eu indico a você fazer? Eu fazia, tá? Eu fazia, creio que muitas já fizeram isso, já deixo aqui no comentário. Mas funciona. Eu molhava a ponta da lace e vinha a cachapinha quente. Torrava, mas tipo assim, não ficava o plástico torrado. Mas detalhe. Eu usava, eu acho que conta. Eu dava aquelas lace premium, né? Que diz lace premium. Eu já usei lace futura. Eu acho que hoje não existe mais, né? Eu já usei lace futura, gente. Lace futura era bom demais, né? Ai, como que é? Não é o tecido, o material da lace era melhor. Eu achava, gente, a Futura maravilhosa. Eu não sei se era só o nome da marca, mas eu achava a Futura maravilhosa. Só que aí eu não consegui mais achar, eu comecei a usar a Premium. Eu conseguia fazer isso nas pontas da lace, que eu começava a cortar e ficava espigada lá, toda tronchada. Então eu molhava a ponta da lace e vinha a cachapinha quente. Ela não derretia, ela não encolhia, sabe? Não, ela se alinhava. E ela ficava alinhada, tá? Mas assim, conforme o tempo ia passando, eu não me recordo muito bem se já durava uns 15 dias, se durava uma semana. Mas assim, eu lembro que tipo assim, se eu fazia hoje pra sair, amanhã eu tava de coque e tudo mais. Na próxima vez que eu usasse ou ele solto alguma coisa, ou lavasse, eu já tinha que fazer de novo, entendeu? Então aí eu ia, passava a chapinha nas pontas, com ele molhado, tá? Porque se você passar com a chapinha nas pontas, com ele seco, não vai adiantar de nada. É a mesma coisa de você não ter feito nada, porque fica horrível, as pontas ficam horrível. Então é isso. Outra coisa, segundo truque, eu não indico, mas se você é meio truqueira que nem eu usava botox. Eu vou deixar o botox aqui, ó, que eu usava botox nas minhas laces. Mas é plástico, mas na minha funcionava porque o material é um pouquinho mais maleável, não era aquele plástico tipo crochê braid. Você acha que no crochê braid não faz nem cosquinha o produto. Aquele material do crochê braid que eu tô querendo dizer pra vocês. Uma lace mais plástica, mais com aquele aspecto de cabelo de boneca mesmo, eu acho que não funciona. Mas essas que vem mais maleável, o material, eu acho que dá certo. Porque eu fiz na minha. Eu não sei se eu vou ter foto de quando eu fiz. Ficou lisinha. Gente, ficou linda. Eu lembro, a minha prima pegou até e falou: nossa, seu cabelo tá lisinho. Nossa, tá parecendo uma índia. Lisinho, escorrido. Eu usava, na época eu usei, tava usando preto, lace preta. Tava lisinho. E o que eu fiz? Eu lavei com shampoo anti-resíduo, tá? E eu fiz assim,
sem saber. Eu só fui dizer, eu falei, nossa, minha lace tá muito feia, porque vai passando o tempo, você pode lavar, passar chapinha, fazer hidratação, minha filha, que fica bonito na hora. No outro dia já tá capenga xuxa. Então, eu fui e comprei o Botox e passei. Gente, foi maravilhoso. Eu não me lembro quanto tempo eu deixei, mas eu não deixei muito tempo. Eu acho que eu deixei conforme eu fui passando ali. Não deixei muito tempo, não. E foi maravilhoso. Eu sequei, fiz o processo como se fosse no cabelo, não, mano. Sequei bonitinho com escova. Fiz uma escova e passei chapinha. Gente, ó, ficou como meu cabelo durou. Tipo, durou ali o processo que eu fiz, né, de botox no cabelo, tipo, foi uma semana assim, nossa, eu lavei já na outra semana já tava ruim, não, ficou muito tempo, foi maravilhoso que eu fiz, mas aí depois de um tempo eu comecei a comprar lace humana, então eu não fazia, que eu me lembro, eu não fazia nas minhas laces humana botox, e eu nem sei por quê, porque a lace também depois humana, depois de um tempinho, ela vai começando a fazer nó, ela vai ficando meio quebradiça, vai... eu nem sei porque eu não fazia, porque eu acho que se eu fizesse nas laces humanas ia dar muito bom. Porque nas laces orgânicas, nossa, era maravilhoso, ficava muito bom. Então, se você for truqueiro e você quer dar um jeito na tua lace, vai por mim. Faz um botox nela. Só que a mulher não deixa muito tempo, não. Porque eu já tive uma experiência. Só que eu comprei relaxamento. É o que, meu anjo? Foi. Eu comprei relaxamento. A minha sorte é que eu tinha uma lace loira aqui. E eu nunca tinha usado a lace loira, eu tinha ganhado. E aí eu tive que usar a lace loira porque eu passei relaxamento na lace e deixei de um dia pro outro, fui dormir. Quando eu fui lavar ontem, lavar no outro dia, tinha algum fio, escorria. Eu sei que vocês vão falar, mas é óbvio, né, minha filha? Como é que você vai passar relaxamento e vai deixar outro dia? Eu não sei onde você estava com a cabeça. No outro dia ainda tinha uma festa pra mim ir. Tive que usar a lace loira, porque eu era dependente de lace, então, tipo assim, eu não usava meu cabelo. Numa situação dessa, eu não conseguia usar só o meu cabelo e ir só com o meu cabelo. Nossa, primeiro fim do mundo. Eu preferia ter a experiência de outra pessoa me olhar com uma lace loira do que a experiência de alguém me olhar com o meu próprio cabelo. Não ia dar na mesma. A pessoa não ia falar, nossa, como você tá diferente. Não ia dar na mesma, mas na minha cabeça não. Na minha cabeça o impacto seria menos. Olha isso, nunca tinha usado uma lace loira. Eu tenho foto, eu vou deixar aqui. Eu com lace loira pra vocês. Eu sei que eu fico bonita de qualquer jeito, gente. Porque eu usava lace e eu ficava muito bonita. Todo mundo gostava. E eu também gostava de usar. Eu gostava muito. Gostava tanto que virei dependente disso. Que graças a Deus quem me libertou foi o Senhor. Aleluia, glória a Deus. A glória é dele. Porque se não fosse ele, eu acho que até hoje eu estaria usando lace. Até hoje. Então, não faça como eu fiz. Eu acho que você não seria tão descuidada como eu fui. Vou usar essa palavra. Eu acho que você não faria isso. Mas se você estiver pensando, achando que vai alisar mais, minha filha, tira o seu cavalinho da chuva que você vai ficar sem cabelo. Tá? A minha sorte é que eu tinha aqui em casa. E se não tivesse, como que eu ia fazer? Porque dinheiro eu não tinha. E na segunda-feira, lembrei. Obrigado, Jesus. Na segunda-feira, era meu primeiro dia de teste no trabalho. Eu fui trabalhar com uma lace loira. Uma lace loira. Aí é só Jesus. Como que eu sentia naquele dia. Pensa no material. E aí eu entrei na piscina. Olha, eu já querendo contar pra vocês. Eu entrei na piscina, gente. Pensa no material ruim. Eu não sei se é porque é loiro. E aí tem aquela faz muito processo, eu não sei. Nossa, mas pensa pra desembaraçar aquilo. Não sei se todas são assim, mas aqui eu usei experiência ruim. Até eu comprar outra, meu filho. Que era assim. É só Jesus na casa. Outra dica, acho que é a terceira, né? Terceiro truque. Eu gostava de fazer
cachos na ponta. Só que se você pegar um cabelo orgânico e você fazer um cacho na ponta, ele vai ficar ali na hora. Daqui a pouco ele vai desmanchar. E ainda ele vai ficar aquele aspecto de amassado, né? Porque ele não vai voltar liso. Ele vai voltar aquele aspecto de amassado. Então o que eu fazia, o meu truque para ter um cacho perfeito, eu molhava a ponta e aí passava a chapinha e deixava um tempo com a chapinha. Sabe quando você vai fazer cacho na ponta, que você enrola a chapinha no cabelo? Eu fazia isso, enrolava a chapinha nas pontas com ele molhado, ele fazia e aí eu fazia cacho. Não sei se isso é muito óbvio, mas pra mim não era óbvio. Não sei se todo mundo faz isso, mas se fizer, amém. Agora assim, dá uma dica pra você, menina, um truque pra você querer fazer um cacho na ponta, vai num evento, vai num lugar, aí quero mudar, não quero deixar lisa. Faça isso. Molhe um pouquinho a ponta, são ônibus, não sei se vocês vão escutar, mas escutei. Molhe um pouquinho a ponta do cabelo da lace ali, vem com a chapinha, enrola a chapinha na ponta. É porque eu não tenho nenhuma lace aqui, eu procurei, mas não tenho, joguei tudo fora. Enrola, deixa um tempinho ali, e aí na hora que você soltar, a chapinha vai formar o cachinho. Top, legal, tá certo, fica bonito, tá? Se quiser fazer um creminho ali pra ser mais emoliente, não sei, vai, passa, e dá certo e fica bonito. E com os cachos assim, ó, se bobear, fica 2, 3 dias os cachos assim, ó, bonitinho. Outra coisa, 4 truques. Eu gostava muito de usar lace lisa. Eu usei lace cacheada, que eu me lembre não. Eu já usei lace ondulada. Agora, cacheada, que é com esses cachos assim, ó, não usei não. Quando eu queria mudar um pouquinho o que eu fazia, eu não sei se isso é óbvio também, se não for, faça. Se você tiver a mesma coragem que eu tinha, que eu era corajosa, assim, tinha só uma e eu ia lá e fazia os meus truques, ia dar errado, eu ia ficar sem. Mas deu errado uma vez, tá? E serviu de lição que eu nunca mais fiz. Eu queria às vezes usar o cabelo cacheado, tipo isso, cacheado aqui. O que eu fazia? Ó, eu pegava uma mecha, um exemplo aqui, uma mecha daqui, da lace, certo? Com ele molhado ou passado creme. Eu fazia isso aqui, ó. Tá vendo? Num lápis, numa caneta. Eu já fiz na ponta de pente também, quando é pente um pouco mais fino. E aí eu venho a chapinha passando em cima. Passava em cima aqui, com ele molhado ou creme, pra ele fazer, entendeu? E aí passava, deixava um tempinho esfriando, e aí eu soltava e formava o cacho. Eu fazia, não sei se é óbvio, não sei se toda truqueira de lace que usa lace ou cabelo orgânico fazia, mas eu fazia isso. Não sei se eu tenho foto, se eu tiver foto eu deixo aqui também pra vocês verem. Se eu não tiver, vocês me perdoem, mas eu fazia isso. E aí eu fazia caixa no meu cabelo. E depois de um tempo lá, ficava uns 2, 3 dias ou mais, gente. Porque aí eu usava ali no dia que eu fazia, né? E depois eu vivia de coque no cabelo. Aí depois eu ia lá lavar, chapinha de novo. Eu fazia isso. E aí eu tinha um cabelo cacheado e um cabelo liso. Tá entendendo? E funciona. Funciona e funciona muito. E fica lindo, tá? Você tem que ver o modelo. Se você vai querer um cachinho mais fechado, se você vai querer um cachinho mais aberto. O modelo que você quer. Às vezes eu fazia no pente, né? No cabo do pente, de uma escova, é mais grossinho. Então ficava mais grosso os meus cachos. Agora quando eu fazia assim, numa caneta ou num lápis, aí ficava bem fininho os cachinhos. Depois eu passava um creme ali, né, filha? Tacava de lado, o cabelo ficava lindo, de bonito. Outra coisa,
Eu acho que é o quinto truque. Eu acho que esse é um pouquinho mais óbvio, mas eu demorei para fazer. Eu não tinha muitas condições antigamente. Hoje, graças a Deus, deu uma melhorada aí, mas ainda é melhor do que antigamente. Antes era mais militado, bem mais militadinho. Então, assim, eu não podia trocar lace de 15 dias, comprar outra lace de 20 dias. Às vezes passava de 3 meses pra me trocar uma lace. Então, atrás ia aparecer nas telas, né? Ia cair no cabelo. Então, ia ficando ralo atrás. E aí, o que eu fazia? Comecei a fazer depois de um tempo, porque às vezes eu ficava com aquelas falhas, sabe? Aí tinha que usar preso. Então, o que eu comecei a fazer? Não jogava as minhas laces que eu trocava. Quando eu comprava uma nova, aquela velha eu não jogava fora. Ou então eu tirava as telas para me preencher essa nova quando era necessário. Então eu comecei a fazer isso, tirava as telas, aí essa daqui que eu tá ficando rala atrás, tá mostrando, aí eu vinha, porque assim, ó, se você perceber, você que usa lace ou que está pensando em usar, quando você vai usando muito ela, atrás, nas telinhas atrás, vai começar a cair cabelo, então fica falhas. Tem pouco cabelo, tem hora que tem muito cabelo, então aí você tira aquela tela que tá falhada, que tá com pouco cabelo, e coloca uma tela daquela lace que você tinha que tá um pouco melhor. Aí você coloca ali costura normal, bonitinha ali, e aí, minha filha, você se joga. Ah, mas eu só tenho a lace que eu tô usando é preta, e a lace que eu tenho aqui, a tela que eu tenho aqui, oh Jesus, vai passar um trator. Aleluia, glória a Deus. E a lace que eu tenho aqui, a tela que eu tenho aqui é loira. Faz umas mechas, menina. Vai ter que fazer isso? Vai fazer o quê? Vai ficar com o negócio ralar? Não, que aí fica muito feio. Então, eu fazia isso. Eu não jogava. Eu só jogava assim, quando tinha muito. Quando tinha muito, eu ia e jogava. Mas aproveite. Você que não tem condições de ficar comprando lace sempre. Aproveite, gente, aquilo que você tem. É uma pessoa que consegue usar o seu cabelo. Tá ficando feio, você consegue usar o seu cabelo, amém, top, mas tem gente que não consegue, tem gente que vira dependente, tem gente que não consegue sair na rua sem, tem gente que não consegue dormir sem, tem gente que não consegue fazer essas coisas sem, então fica dependente. Então aonde vai, tem que estar com lace. Então quando ela fica feia, a gente tem que usar nossos truques, porque senão a gente fica doida, a gente não sabe o que fazer. Então era isso que eu fazia. Tem a usar. Eu falei pra vocês que eu comecei a usar a lace humana, né? Aonde eu comprava? Eu comprava no AliExpress. Gente, funciona, tá? Funciona. A primeira lace que eu comprei, eu paguei R$750 sem poder. Você acredita? Que eu paguei R$750 numa lace. Aí você fala, por que você não usava mega hair? Porque na época a minha cabeça era muito fechada pra mega hair. Na minha cabeça, pra todo mundo dava certo. Mas pro meu cabelo, que é um pouco mais afro, que tinha que alisar, fazer, tananã, pra mim era sempre difícil. Então pra mim entrar no mundo do mega hair foi difícil, demorou um pouco. Então eu pagava super caro nas minhas laces. Não, essa foi a única lace que eu comprei mais cara. E aqui, tá? Pensa no material ruim. Num cabelo humano ruim. No começo, gente, que cabelo lindo. Eu vou deixar a foto aqui pra vocês. Eu não vou falar de onde que eu comprei, porque, né, eu já comprei muito cabelo lá, orgânico, lá, eu só comprava lá. E era maravilhoso. Mas essa lace, pelo preço, gente, por ser cabelo humano, me deixou a desejar. Gente, depois aqui, fiz um bolo. Que as laces do AliExpress nunca me deram esse trabalho. Deram um trabalho de, assim, enrolar um pouco, mas tipo assim, ali você dava uma penteada, passava um creme, fazia uma hidratação, ela voltava. Agora, essa lace que eu comprei humana, gente, me deu um trabalho. Que trabalho que me deu. Eu nem lembro o que eu tive que fazer pra mim poder se livrar dessa lace, eu nem lembro. Mas assim, no começo era linda. Linda, linda, linda. Paguei R$750, né? Não foi barato, foi caro.
E aí eu falei assim, usar a lace humana é muito bom. O que eu vou fazer para começar a usar a lace humana? E aí, aonde eu comprava cabelo, às vezes eu pagava 350, 380, porque já é uma lace mais bonita, um material melhor, então eu pagava esse valor. Você compra agora que tá ruim pra comprar cabelo na AliExpress por causa do imposto, né? Na época eu não pagava imposto. E se você pagava era pouquinho, R$53, alguma coisinha pouca. Não é que nem agora, você vai colocar lá uma lace, 200 e poucos reais, na hora que vai fechar, dá quase R$500. Por causa do imposto, que é um absurdo. Aí tem um imposto, tem um e não sei o que lá, que tem que pagar também. Ah, sai fora. Aí não dá nem graça pra pagar. É mais fácil comprar aqui no Brasil. E aí, voltando, acabei me alterando. E aí eu comecei a comprar lace no AliExpress. Se eu tiver foto aqui das laces que eu já comprei na AliExpress, eu vou deixar aqui pra vocês verem. As laces que eu já tive, funciona, são boas, tá? Tem algumas que vêm com cheiro forte, mas assim, já passei alguns venenos. Um exemplo, eu comprei uma lace e ela é humana. E aí eu lavei, ela chegou, lavei, fiz uma hidratação bonitinha. E aí eu tomei chuva. Quando eu tomei chuva, veio um cheiro de carniça, viu? Tinha um cheiro, eu não sei que cheiro é aquele. Que cheiro é aquele? Se você sabe, deixa aqui nos comentários, né? Me fala que cheiro que é aquele. E até sair aquele cheiro, uma lavagem que você tem que fazer conforme o tempo vai saindo. Mas assim, é horrível. O cheiro é horrível. Teve algumas que não veio com cheiro, mas teve algumas que veio com cheiro assim, difícil. Mas o material em si não faz aquele bololô que deixa o cabelo atrofiado, que você não consegue pentear, vira aquele embaraço. Não é. Eu gostava. E eu não pagava muito caro. Acho que eu comprei 2 vezes. As vezes que eu usei, eu gostei, tá? O ruim é aqui na frente. Top Closure. Quando você compra Top Closure e você fica muito tempo usando, tipo 2 meses e meio, quase 3 meses, vai soltando os fios. Então vai ficando ralo. Então ou você troca a Top Closure, você compra outra Top Closure, corta e costura para usar a parte de trás. Então você já compra novo. Eu nunca comprei Top Closure porque na minha cabeça não encaixa. Se você tem que trocar com Top Closure, tem Top Closure que é cara, gente. Você vai pagar 100 e pouco numa Top Closure para daqui a pouco você ter que comprar outra lace. É mais fácil você comprar outra lace, entendeu? Então era isso. Então eu espero ter ajudado vocês com os meus truques. Não sei se é óbvio, fala aqui se é óbvio. Se não é óbvio, fala aqui também, se eu puder, se eu te ajudei alguma coisinha aí. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Assista os outros vídeos aí, que eu já gravei alguns vídeos de alguns cabelos, tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau!